eu tenho certeza que nesse exato momento estão acontecendo algumas coisas aí com você. Você está vendo esse vídeo, está balançando as pernas, girando ou mexendo em algum outro objeto e ainda pensando em mil e uma outras coisas. Dentre elas, falando assim, até queria tomar um copo d'água agora. Eu vou pausar esse vídeo e vou lá rapidinho. E aí você vai lá, tentar tomar esse copo de água, esqueceu que foi fazer isso, chegou a colocar umas roupas para lavar, voltou aqui para ver o vídeo e está sem um copo d'água. Você se identificou com isso? Isso é uma coisa frequente que acontece com você? Então, fique atento. Esses sintomas que você ignora pode ser algo mais. E eu quero te contar aqui nesse vídeo. Então, fica até o final que eu vou te explicar o porquê que o seu cérebro funciona desse jeito. Eu sou a doutora Fernanda Rodrigues, médica neurologista, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno neurobiológico que se inicia lá desde a infância e que, no geral, 60% de todas as crianças que tiveram TDAH vão continuar tendo sintomas na fase adulta. Então, preste atenção nisso. Uma característica muito comum nas pessoas com TDAH é a impulsividade. Não pensar antes de agir. Isso já aconteceu com você? Então, essa é uma característica muito comum, de às vezes ser impulsivo no trânsito, de ser impulsivo nas decisões, nos relacionamentos. Então, se esse comportamento é comum para você, fique atento a esses outros sinais. Um sintoma muito comum em quem tem TDAH é a impulsividade, e eu vou te dar um exemplo disso. Parece que você é aquela pessoa que sempre fala sem pensar, que depois se arrepende do que falou e fica lá ruminando aquilo. Nossa, mas por que eu falei isso? Eu tinha que ter ficado calado. Não precisava de eu ter falado aquilo. Ou acontece, por exemplo, daquelas imprudências, né? No trânsito, você poderia ter aguardado o sinal abrir e você às vezes furou o final do sinal vermelho. Que você às vezes está naquela alegria, naquela exaltação e acaba bebendo demais porque você queria competir com outra pessoa ou que você ficou empolgado ali no momento e a hora que viu você já tinha passado do controle. Então essas são algumas características que a impulsividade pode trazer no TDAH e pode gerar inclusive alguns constrangimentos. E aí você sempre fica com aquele pensamento, mas eu devia ter pensado antes de fazer isso. Por que eu fiz isso? Por que eu não pensei antes de agir? E uma característica comum é a desatenção. E eu vou te dar um exemplo disso. Imagina que você acordou de manhã cedo e vai fazer sua higiene pessoal. Chega lá no banheiro, vai escovar os seus dentes. De repente, você presta atenção que não tem papel higiênico. E aí você sai para poder buscar o papel. Quando você vai chegando lá na despensa, você passa ali perto da cozinha e fala: Nossa, era bom tomar um café agora, vou fazer um café. Percebe que a sua garrafa está suja. E aí você vai lá para lavar a garrafa. Você vê que ficou um monte de louça ali da janta. Aí você acaba lavando aquelas vasilhas que estão ali. Passa um pouco, você observa que o lixo também ali está cheio. Vou jogar aquele lixo fora. Pega aquele lixo, vai pegar a chave para destrancar a porta, vê que o seu sapato está ali, fala: Nossa, eu acho que ele combina com a roupa que eu vou vestir hoje. E aí, quando chega nesse momento, você começa a perceber que você não escovou os dentes, não pegou papel higiênico, não fez o café, não jogou o lixo fora. Você já aconteceu isso com você? Já se identificou com isso? Então, esses são alguns dos sintomas da desatenção. Essa dificuldade em lembrar de compromissos. Você é aquela pessoa que, se não tiver tudo ali anotadinho, não se lembra? Isso é uma característica da desatenção. De iniciar tarefas e não conseguir concluí-las. Outra coisa que pode acontecer em pessoas com TDAH é ter a hiperatividade. E eu vou te dar outro exemplo disso então.
A pessoa hiperativa é aquela pessoa que tanto o corpo quanto a mente parece que está sempre a mil. Nunca desliga, nem quando tem tempo livre. Fica pensando em 1 milhão de coisas. Você está dirigindo o seu carro indo para casa depois daquele dia exaustivo de trabalho. E aí você está pensando que tem que chegar e fazer o jantar, que tem que lavar roupa. Nossa, eu tenho que terminar de mandar um e-mail que eu não mandei do trabalho. Eu preciso marcar minha unha. Eu preciso de, nossa, agendar aquela conta que venceu hoje e eu não paguei ainda. E aí, quando você chega em casa e vê todas aquelas outras coisas para fazer, você muitas vezes inicia algumas tarefas e não consegue concluir. Por quê? Porque sua cabeça está exausta, ela está cheia, e você não consegue organizar as ideias para executar aquilo tudo. E aí, quando você se vê, às vezes você está ali parado em movimento, às vezes andando de um lado para o outro, sem conseguir resolver o que você precisa. E muitas vezes falando muito. Você chega, às vezes vai encontrar o seu esposo, vai encontrar os seus filhos e vai começar a falar e não dá sequência, às vezes, uma coisa com a outra. Porque o seu cérebro está tão acelerado que você começa num assunto, parte para outro, e se eles falam alguma coisa, você ainda interrompe, porque senão você esquece daquilo de novo. Então, esses são alguns exemplos do que o TDAH pode causar de dificuldade no seu dia a dia. E às vezes você só pensou que fosse uma ansiedade. Mas é porque eu sou assim, meio desligado mesmo. E não é. Então, isso é uma doença e tem tratamento. Então, se você tem o TDAH, lembre-se que esse transtorno, ele tem tratamento. Ele vai poder melhorar muito a sua qualidade de vida. E o tratamento vai desde terapias a alguns medicamentos, que podem muito diminuir essa impulsividade, essa desatenção e essa hiperatividade e melhorar a sua qualidade de vida. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, deixa para mim também o seu comentário. Quais são os sintomas que você tem? Você conhece alguém que tem esses sintomas também? Já compartilha. Deixe nos comentários também as suas dúvidas com relação a isso. Você quer saber mais sobre terapia, sobre tratamentos, sobre características que o TDAH tem? É só deixar aqui nos comentários que eu terei o prazer em te responder. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você tenha acesso a esse conteúdo exclusivo sobre doenças neurológicas e bem-estar. Te aguardo no próximo vídeo.